Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão Júnior falando. E agora nós vamos para o outro vídeo aqui da nossa sequência de vídeos aí de como criar um sistema, né, do zero ao tudo. E nesse vídeo nós vamos entender o que são as operações CRUD, certo? E como implementar no Spring Boot. Então vamos lá. O CRUD é a sigla, né? São as letras que representam as seguintes palavras: create, vou botar até embaixo, create, read, update e delete. Então, basicamente, quando a gente vai tratar um dado em uma aplicação, em um sistema, essas são as quatro operações básicas que nós temos perante aos dados, né? Aos dados manipulando no banco de dados. Então, o create, basicamente, né, é o nosso inserir. A gente vai inserir dados, né, no banco de dados, então a gente tem essa operação de create. Depois, read é o nosso, é como se fosse o nosso select lá do banco de dados, mas é a nossa consulta daquele dado. Então, sempre quando a gente faz uma leitura, um read, né, a gente faz uma consulta em determinados dados, tá? Update é a nossa atualização dos dados. Então, depois que eu inseri um dado, eu quero alterar, eu posso fazer um update dos dados, tá? E por fim, delete é a nossa exclusão, né? Então, a gente quer excluir um dado do banco de dados, a gente acaba chamando uma operação de delete. Basicamente, essas operações utilizam tudo quanto é sistema, né? Todo sistema tem essas funcionalidades que é de manipular os dados, né? E como é que a gente pode implementar isso aqui no Spring Boot, tá? O Spring Boot, do projeto que nós estamos fazendo, a gente, para essas operações básicas aqui, a gente não precisa escrever nenhum comando SQL. Isso que é interessante, porque através da própria anotação, do próprio Hibernate, nós já temos métodos que a gente consegue chamar, que baseado no mapeamento que a gente fez, já consegue operacionalizar essas quatro operações aqui, tá? E como é que a gente pode implementar? Então, nós vamos implementar as opções de Create, Read, Update e Delete para o usuário, certo? O nosso projeto já está com o usuário DTO pronto e o usuário Entity, tá? E agora nós vamos começar a criar as outras camadas. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar uma interface aqui no repository. Não falei errado, é interface mesmo. Porque o Hibernate, JPA aqui, ele acaba usando uma interface para definir as configurações daquela entidade para o banco de dados, né? Então vem aqui, ó, repository, botão direito do mouse, new, localizem interface aqui, ó. Interface, então, se você não sabe o que é interface, não é interface do usuário, né? O interface do Java, coloque no comentário, depois eu até gravo um vídeo auxiliar, mais ou menos explicando o que é o conceito de interface. Mas você que já passou pelo básico do Java já vai saber. Então, ó, eu crio aqui usuário repository, ou seja, essa interface vai ser responsável pelas operações de banco de dados do usuário, tá? Que a gente fez até agora, que a gente está montando, né? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um extends JPA repository, certo? JPA repository. Quando eu der um extend JPA repository, ele vai me pedir duas informações aqui. Eu preciso dizer qual a entidade que eu estou tratando esse repository, que no caso é usuário entity, ok? Que a gente fez. E depois o tipo de dado que é o ID do usuário entity. Então, se nós formos lá no usuário entity, ver qual é o tipo aqui, ó. O tipo é long. Então, aqui no meu usuário repository, eu posso botar o long aqui. Pronto, então assim, para as operações padrões ali de create, read, update e delete, todas as operações, essas operações básicas já estão implementadas para o usuário repository. Por quê? Porque eu herdei, né? Eu herdei de uma classe Py essas operações básicas, então ele já está implementado. Pode ser que vocês queiram criar uma operação um pouquinho mais específica que não tem na classe Py, daí vocês poderiam implementar aqui. E esses exemplos nós vamos ver nos vídeos mais avançados aí da nossa sequência, tá bom? E beleza, então eu criei o repository. Agora o que acontece?
Por aquela nossa arquitetura, né? Então nós temos basicamente três camadas aqui dentro da arquitetura do back-end, que é o repository, o service e o controller. O CRUD desse vídeo, nós vamos se limitar apenas ao repository e ao service, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse teste aqui, certo? Teste não, desenvolvimento, né? Porque a gente ainda está fazendo. Criei o repository, agora eu vou lá para o meu service. Lá no meu service, eu vou criar agora uma classe, tá? Usuário, usuário service, ok? Usuário service. Aqui no usuário service, nós vamos começar a implementação deste service. Então, tem uma anotação no Spring Boot que eu ponho nessa classe, que é o @service. É uma anotação que a gente precisa entender, que é uma anotação que representa esse arroba vai falar para o Spring dizendo, ó, isso aqui é a camada service, daí segue aí o teu fluxo de implementação, de execução, que daí por aí vai. Para a gente estar começando agora, é só botar um arroba service ali e seguir o baile. Depois disso, nós temos também, como o service, ele acaba chamando o repository, nós vamos declarar aqui uma classe do meu repository, certo? E eu falo aqui, usuário repository. O Spring Boot ele tem uma gestão de dependência que a gente chama, que ele acaba instanciando automático as classes para nós. A gente não precisa se preocupar com isso. Basta a gente fazer uma anotação aqui em cima da classe que a gente quer que o Spring Boot gerencia. Então basta botar esse auto-wired, ele automaticamente vai fazer a instanciação desse cara para nós, tá? Eu vou declarar nesse formato, que é o formato assim mais simples de trabalhar. Mas no futuro eu vou mostrar para vocês que tem outros tipos de auto-wired aqui, e talvez esse aqui não seja nem o mais recomendado, mas é o mais prático aqui de entender num primeiro momento, e a gente pode usar agora que não vai ter nenhum problema, certo? Ok. Feito isso agora, nós vamos criar as operações CRUD, certo? E nessas operações CRUD que nós vamos criar aqui, ela tem que fazer o quê? Nós temos que ir lá no repository consultar os dados, por exemplo, ou inserir, ou atualizar, ou excluir. E na hora de retornar, a gente vai ter que pegar essa entidade e converter para o DTO. Porque o DTO é o cara que depois vai para o controller para jogar esses dados lá para o meu front-end, tá? Então nós vamos criar agora aqui o método listar todos. O método listar todos, apesar de ele, por exemplo, buscar no banco de dados o entity, ele tem que retornar o DTO, porque o controller vai jogar o meu DTO lá para o meu front. Então eu acabo que eu retorno aqui uma lista de usuário DTO e ponho listar todos aqui, ok? Listar todos aqui. Agora eu vou implementar esse cara aqui. Como é que eu posso fazer? Então ele vai receber uma lista de usuário DTO, de usuário entity, porque ele vai lá no banco de dados consultar esse entity. Então aqui, ó, usuários. E como é que eu faço a busca usando o usuário repository para buscar? É muito simples. Basta aqui, ó, usuário repository, já estou pegando direto essa variável que eu criei aqui, ó, usuário repository, tá? Depois disso eu uso find all. Então esse find all ele já vai buscar de forma automática o usuário para mim, tá? Eu poderia botar aqui alguns critérios para ele já vir ordenado e tal, mas como é o primeiro que a gente está fazendo, eu vou deixar find all, vai vir do banco do jeito que tá e tudo certo, né? Porque cada vez que a gente põe mais coisas, pode ser um complicador de erro aí para vocês, que pode estourar em alguma coisa. Então, vamos fazendo, né, o passo a passo. A gente está fazendo esse curso bem detalhado, sem pressa. E daí, então, vamos aprendendo todos esses conceitos passo a passo, para não se atropelar. Então, depois, agora, o que eu vou fazer? Eu já posso jogar um return aqui, né, que eu já vou fazer um atalho, mas, na verdade, esse atalho aqui eu já vou fazer aqui, ó, eu vou usar a biblioteca Stream, que tem do Java, eu consigo percorrer essa lista e já fazer determinada operação. Então, com esse comando aqui, ó, eu consigo automaticamente percorrer a lista de usuários que buscou, certo?
e retornar e converter para o usuário DTO, tá? Então, esse string depois eu posso até fazer um vídeo explicando a biblioteca string, map, é que daí a gente já talvez desvia um pouco das coisas mais importantes aqui do Spring Boot. Talvez eu ponha um vídeo isolado explicando isso, vou pensar mais para frente, tá? Mas por via de regra, esse usuário string, ó, ele está percorrendo usuário, tá? Daí depois ele chama o método map, que aí que ele cria um usuário DTO baseado no usuário percorrido e depois converte para uma lista para retornar. Então, por via de regra, o listar todos é esse comportamento que vai ter, tá bom? Vamos lá agora para o nosso inserir, né? Porque do CRUD, né, nós temos o read, a gente já fez, falta agora o create, vamos fazer o create aqui. Então, create, por exemplo, eu vou mandar um usuário DTO aqui no create, desculpa, não vai retornar nada, mas eu vou mandar para o parâmetro usuário DTO, porque o controller vai me mandar um DTO, certo? E o que eu faço aqui? Eu simplesmente converto usuário entity aqui, usuário entity, e usuário entity, mandando por parâmetro o usuário DTO que veio. Lembra que a gente, no vídeo passado, a gente fez o construtor lá dentro do usuário entity, certo? Então aqui eu estou chamando o construtor, mandando o usuário DTO. Então ele vai converter para entity. E para nós fazermos create, né? Basta chamar usuário repository.save e eu mando usuário entity para salvar. Então vejam, o listar, fiz o criar, né? O create aqui, sem nenhum comando SQL, ele já faz tudo automático para nós, tá bom? Agora vamos para o alterar. O alterar segue a mesma linha, tá? Usuário DTO, manda usuário. Posso fazer a conversão também, posso fazer a conversão. Única coisa que é legal fazer no alterar é talvez retornar o usuário DTO. Porque o que acontece? Quando eu altero, eu posso querer ir lá buscar os dados salvos e me retornar. Poderia fazer no inserir também, né? Mas não é tão comum quanto no alterar. No usuário DTO, eu vou retornar o usuário aqui só para mostrar o que foi alterado. Depois, se eu for usar ou não, isso aqui é uma questão que eu posso trocar também. Mas por via de regra, a gente também cria o usuário entity, né? New usuário entity, mandando por parâmetro o usuário DTO. Para este retorno aqui, né? Como é que eu posso fazer? Eu posso dar um return new de usuário DTO, né? Porque eu vou retornar um usuário DTO, mandando por parâmetro aqui, ó, o comando usuário repository, certo? Ponto .save. O save, ele funciona tanto para cadastrar quanto para alterar. A diferença é que se eu mandar o atributo ID, né, o atributo aqui, ó, se eu mandar esse atributo ID preenchido, ele não vai deixar cadastrar, ele vai alterar, porque ele vai ver que aquele ID já existe. Então, aqui no JPA, com Hibernate, o save ele funciona tanto para criar quanto para alterar, né? Então, o critério sempre é esse, ID preenchido vai alterar, ID não preenchido, ele vai criar um novo, tá bom? Então, aqui por fim, eu mando usuário entity, ok? Ok. Depois, então, nós temos aqui o listar todos, nós temos o inserir e o alterar. Vamos fazer agora o excluir, então. O excluir não precisa retornar nada, que eu vou apagar do banco e deu, tchau. Excluir. Eu vou mandar o quê? Eu não preciso mandar o objeto inteiro, eu posso mandar só o ID do usuário. Se eu tiver o ID do usuário, eu posso deletar, tá? E como é que a gente acaba deletando esse cara aqui? Antes de eu deletar, eu preciso consultar ele para ver se ele existe no banco de dados. Então aqui eu posso fazer um usuário repository.find by ID, ou seja, buscar pelo ID que veio por parâmetro, certo? Aqui eu tenho que pegar o cara. E depois que eu peguei o cara, eu posso excluir repository.delete, mandando o usuário que eu busquei, tá? E também aqui para... Então eu tenho aqui o listar todos, tenho o inserir, tenho o alterar,
e o excluir, certo? Então, esses caras são as operações CRUD. Eu posso fazer mais um aqui de lambuja, que é interessante, que é o buscar por ID, né? Esse próprio find by ID, ó, eu posso fazer aqui, ó, também. Então, eu poderia fazer esse mesmo mecanismo, né? Que é o nosso public, só que ele vai retornar um usuário DTO, que é o nosso buscar por ID, onde eu mando o ID e vai me retornar o usuário DTO. Então, eu posso direto jogar um return aqui, new usuário DTO, e aqui eu chamo meu usuário repository aqui, find ID e tal. Não se preocupem se isso aqui não... Ah, o professor fez, mas... Ah, eu tô vendo aqui, ó, o que o professor fez já vai dar erro, já vai dar algum problema, ou talvez... É porque eu fiz aqui conforme eu lembro que e fui fazendo, né? Se for dar um erro mais para frente ou não, nós vamos pegar depois quando estiver executando esses caras lá, tá? Que não vai ser nesse vídeo para não ficar muito longo, vai ser no próximo. Então, por via de regra, nós implementamos o CRUD. Então, na nossa arquitetura aqui, na nossa arquitetura que nós fizemos até o momento... Opa, não tá, minha canetinha tá desligada? Não, tá aqui, beleza. Deixa eu ver se eu consigo habilitar esse cara aqui. Ué. Tá, mas beleza. Por via de regra... Vou trazer para cá, só um minuto. Tá na outra tela, não tá funcionando aqui. Agora funcionou. Por via de regra, o que que acontece? Dessa nossa arquitetura back-end, nós já fizemos o repository de usuário, o nosso repository, e nós já fizemos as operações CRUD aqui no service. Service, tá? Aqui ele corre entity, que a gente converte para DTO, tá? DTO. Então, nessa arquitetura que nós desenvolvemos, já tem esses caras aqui, certo? Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver o controller, tá? Como a gente expõe esses caras para fora, tá? Então, no próximo vídeo vai ficar pro controller, nós terminamos esse cara até aqui. Deixa eu até testar um negócio antes de finalizar o vídeo mesmo. Se eu rodar esse cara aqui, vamos ver se não vai estourar nenhum erro. Não é para estourar, vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos iniciar o Spring. Ó, beleza. A princípio, se rodar aqui, vai funcionar. Mas essas operações CRUD nós não temos como testar ainda, porque nós não fizemos a interface com front-end para consumir, tá bom? Isso aí nós vamos conferir no próximo vídeo. Então, se ficou alguma dúvida, coloque aqui no comentário. Se conseguiu, também coloca, ó, já consegui fazer aí, vamos lá pro próximo e tal. Então ajuda no comentário. E nesse vídeo eu também vou pedir, ó, que se você não tá inscrito, se inscreve aí no canal, que pelas estatísticas eu tô vendo que tem muita gente vendo o vídeo e não tá inscrito. Então às vezes não acompanha tudo que eu crio de novo, talvez, né? Então para manter-se atualizado aí, inscreve no canal para a gente percorrer esse nosso projeto, tá bom? Então até o próximo vídeo, que daí complementando a parte que manda essas operações CRUD para fora para o nosso front, vamos dizer assim, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.